Olá, amigos do YouTube! Dando continuidade ao nosso projeto do Psicologia do Dia a Dia, cujo objetivo é trazer para vocês temas de interesse, nós estamos hoje aqui no jardim, na área livre, para conversar um pouco sobre grupos. Vocês já ouviram a expressão Maria vai com as outras? E também a ideia de que a gente é influenciado principalmente na adolescência pelas más companhias. Então, da onde vem a ideia de que a gente recebe influência de outras pessoas? A psicologia explica isso de uma maneira muito interessante. O ser humano é um ser gregário, ou seja, é um ser que vive em grupo. O ser humano só existe porque ele nasce num grupo. Ou seja, tudo que a gente aprendeu na vida, falar, andar de pé, se alimentar, a sobreviver, a gente só conseguiu realizar por ser um ser muito dependente de outro ser, que é o caso o bebê e sua mãe, e isso já configura então o primeiro grupo, o grupo família. Então tudo que a gente aprende na vida, a gente aprende através da influência de outra pessoa. Por isso somos seres em grupo. Você pode se perguntar, mas a gente inclusive está vivendo uma época em que tem muita gente morando sozinha, vivendo sozinha. Como é a questão do grupo para essas pessoas solitárias? Algumas por opção e outras pela circunstância. O grupo existe na mente das pessoas, independente de elas estarem convivendo fisicamente com alguém naquele momento. Porque o grupo é pensado, da onde você veio, a família, o pai, mãe, irmãos, este grupo, que é o primeiro grupo, ele constitui a nossa mente. A psicanálise tem um conceito que explica isso, chamado introjeção. Que é quando você pega a ideia da sua mãe, do seu pai, do seu primeiro grupo e adquire essa ideia como se ela fosse sua. Você trabalha com ela como se ela fosse sua. Então, uma ideia que era de outra pessoa, passando a ser sua, ela foi introjetada. É um conceito que nos leva a pensar que todos nós temos introjetados dentro de nós as figuras de pai, de mãe e de outras figuras que formam o primeiro grupo. Depois o ser humano vai crescendo e vai participando de outros grupos, né? O grupo escola é um grupo onde começa a surgir a diversidade e a comparação, né? As crianças começam a comparar. E, infelizmente, nós vivemos numa sociedade que ensina muito a comparar para competir. Isso vai se refletir em toda a nossa vida, inclusive na vida dentro das organizações, onde você vai ter uma predominância da competição no lugar da cooperação. Na verdade, nós somos educados para a competição, o que infelizmente inviabiliza um monte de coisas boas que poderia acontecer na família e no mundo do trabalho também. Então, a psicologia, estudando grupos, ela dá a possibilidade de a gente entender o que acontece na família, na escola e também nas organizações, nas empresas, onde um dos requisitos mais procurados é a capacidade da pessoa de trabalhar em grupo, porque raras são as tarefas em que a pessoa vai desenvolver individualmente sem necessidade de outros, né? Na verdade, todas as tarefas da organização, elas estão interligadas. Então, a necessidade de conseguir trabalhar em grupo é evidente. Eu queria contar para vocês que existe um experimento social chamado Experimento na Sala de Espera. Esse experimento foi realizado em 2016 e eu acho que vale a pena vocês darem uma olhada, porque ele é muito esclarecedor sobre o quanto nós somos influenciados pelo comportamento das outras pessoas. Eu vou dar aqui um spoiler, né? Numa sala de espera, você tem ali várias pessoas que são atores contratados. E eles são contratados para fazer o seguinte: cada vez que toca uma campainha, todos se levantam. Aí chega na recepção uma cliente que não é contratada e que não sabe que aquilo é um experimento. E quando a campainha toca e todo mundo se levanta, ela começa a ficar intrigada e algumas vezes após a campainha tocar, ela também começa a se levantar. E assim novas pessoas vão chegando e vão repetindo esse comportamento. Ou seja, quando toca a campainha,
a pessoa se levanta. Mas ela não sabe por que ela está fazendo isso. Então, ao final do experimento, quando as pessoas são questionadas do porquê que elas levantam quando toca a campainha, na verdade, o Maria vai com as outras, né? Ela levanta porque todos levantam. Então, ela imita o comportamento na necessidade de se sentir igual às demais pessoas. Isso significa o medo de ser excluído. É um experimento muito interessante porque Maria vai com as outras, somos todos nós. Nós repetimos, imitamos e até fazemos coisas que a gente considera que não tem sentido, com o objetivo claro e simples de ser aceito no grupo, de não ser excluído. Em última análise, nós podemos dizer que é a necessidade de ser amados. E isso, como eu sempre gosto de pensar, o que acontece dentro das organizações, quando você é contratado por uma empresa, onde você vai chegar num grupo que ninguém te conhece e você não conhece ninguém, a sua tendência de repetir os comportamentos daquele grupo é enorme. E você faz isso muitas vezes sem perceber. Então, assim, as piadas do grupo, o estilo do grupo de se vestir, de fazer as brincadeiras, as piadas internas, né? Os comportamentos. Quem chega de fora tende a repetir aquilo, mesmo que não faça sentido, ou até coisas que você individualmente não faria, você acaba fazendo em grupo, pela necessidade de se sentir incluído e, portanto, gente, amado. É nesse sentido que o ser humano é um ser gregário, é um ser grupal. Mas isso explica também muitas coisas negativas. Isso explica comportamentos criminosos que só acontecem porque existe um grupo que promove o crime, vamos dizer. O crime de grupo. Então, muita coisa pode ser explicada desse modo. Coisas que você individualmente não faria, mas sob a influência do grupo você acaba fazendo. Tem grupos que a gente escolhe participar e por algum interesse comum. Um grupo de música, um grupo de estudos, um grupo que prestou vestibular e vai fazer um curso. Então, são grupos que a gente escolhe participar. E de outros grupos não há escolha. Então, assim, isso também faz uma diferença. O grupo que a gente escolheu é um grupo orgânico. A gente de cara tem uma identificação com aquelas pessoas. E o grupo mecânico é aquele que você cai de paraquedas, sem conhecer nada e nem ninguém, mas você vai buscar as pessoas por identificação, por afinidade. Então você vai buscar gente parecida ou gente que tem interesses parecidos para começar a formar o subgrupo. Acontece nas escolas e em outras organizações. As chamadas panelinhas, né? Então, dentro de um grupo grande, você vai ter subgrupos que se aglutinaram por identificação. Uma ideia bem legal é que nunca se deve combater as panelinhas, porque elas são uma formação natural. Então, por exemplo, a gente vai falar oportunamente de liderança. A liderança não tem que combater a panelinha, ela tem que entender a panelinha e tirar proveito do fato de que essas pessoas têm uma afinidade e, portanto, uma tendência a cooperar maior do que com outras pessoas. Espero que vocês tenham gostado. Peço que vocês curtam o vídeo. Compartilhem com outras pessoas para que outras pessoas tenham acesso a esse conteúdo, cujo objetivo é realmente compartilhar ideias da psicologia no dia a dia. Então, acionem o sininho, se inscrevam no canal para que este conteúdo possa ser mais divulgado. E não deixe de comentar se você gostou, se você concorda, se você discorda. Estamos aí disponíveis para debater os temas, tá bom? Um abraço, gente!